Pode ir, Salete. Boa tarde, bem-vindos ao mais um Serra Negra na Roda, um programa transmitido pela página do Facebook da Casa da Cultura e Cidadania Dalmo de Abreu Dalari. Hoje nós estamos apresentando mais cedo, porque estamos adaptando o nosso horário ao fuso horário do nosso convidado, que mora em Marcela, na França. Nosso convidado hoje é Humberto Mesquita, que é um dos jornalistas cuja a carreira profissional se confunde com a história da televisão, que esse ano está fazendo 70 anos da primeira transmissão. Ele trabalhou em veículos de comunicação que também fazem parte da história do jornalismo no Brasil, como as revistas Cruzeiro, Revista Realidade, e as TVs Excelsior, Tupi, Bandeirantes, SBT. Tem um currículo enorme, né? É um prazer. Boa tarde, Humberto Mesquita, tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde aí para vocês, boa noite aqui para mim. Mas, realmente, a televisão tem muito a ver comigo, muito, entendeu? É a sua cara. Uhum. Até o pioneiro da televisão era paraibano como eu, Assis Chateaubriand. Exatamente. É verdade, é verdade. E eu também, infelizmente, liderei a greve dos funcionários da Tupi, que terminou levando a Tupi para fora, desencadeando uma crise muito grande lá dentro, entende? Mais pela incompetência da administração, porque o Assis Chateaubriand era um gênio, mas, infelizmente, os que o sucederam não conseguiram. Mas a televisão tem muita história, muita. Eu comecei na TV Excelsior. Em que ano? Foi... 1963. 1963, no dia 15 de março de 63. Eu trabalhava, na verdade, na Bandeirantes, na TV Bandeirantes, e fui convidado para ir. Eu trabalhava na Rádio Bandeirantes com Alexandre Cadu. Ah, certo? Sim, saudoso Cadu. E fui convidado. Trabalhamos juntos, tá? Aliás, 2 vezes, porque eu fui para a TV Excelsior, lá eu produzi o programa Advogado do Diabo para o Oswaldo Sargentelli. Lembro do programa. Mas a Excelsior teve uma vida curta, essa nova Excelsior teve uma vida curta, porque foi na época, um pouquinho antes da ditadura militar, e o dono da Excelsior, que era o Wallace Simons, ele apoiava o João Goulart. Então, naturalmente, o Castelo Branco, quando entrou como ditador, além das estrepolias que eles fizeram no Brasil, eles também destruíram uma emissora que era a grande coqueluche daquele momento. Exato. Certo? Grandes programas. De música, novelas, festivais. A moça que veio de longe, se não me engano. O nome da mulher que veio de longe. A moça enfim, programas musicais, Bibi Ferreira. E foi muito curioso, porque naquela época todo mundo estava indo para a TV Excelsior e todo mundo. Eu também estou na Excelsior. Mas era Lima Duarte, era Regina Duarte, era Fulvio Stefanini, enfim, uma quantidade muito grande de atores na época. E eu era um moleque. Eu trabalhava na Bandeirantes, no departamento de jornalismo, mas porque eu fui convidado pelo Alberto Saad, que gostava muito do menino, né? Que ia lá no plantão esportivo me ver, porque numa cobertura de televisão, de eleições, eu consegui captar emissorinhas de rádio do Brasil inteiro, e o Alberto Saad entrou lá e viu lá e ficou impressionado, e ele nunca mais saiu da cabeça dele. E quando ele foi da Bandeirantes para Excelsior, ele falou, não, eu quero aquele menino lá também. Ele sibilava um pouco assim. Eu quero aquele menino, o Humberto. Muito a chamar. Aí eu fui,
Cheguei lá, estava Lima Duarte, estava todo aquele pessoal, e ele me olhou e falou: vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu falei: ah, tudo bem. Ele falou: como você não quer vir? Eu falei: quero, seu Alberto. Aí ele pegou um pedacinho de papel e escreveu 80 mil reais. 80 mil, não sei o que naquela época, né? Eu ganhava 10. Opa! Eu não sabia o que fazer. E foi assim que eu comecei lá. E depois de um tempo, eu assumi a subchefia do departamento de jornalismo lá. O jornalista era o Walter Sampaio, certo? Mas deixar falar, eu vou falando, hein? Assim, e qual que é assim, o paralelo que você faz, né, com o jornalismo que você fez, com o jornalismo que nós temos hoje aqui, sem ser saudosista até, mas porque o jornalismo ele tem que evoluir de alguma forma, né? E qual que é o paralelo ali que você faz? Olha, há algumas diferenças. Diferenças porque o mundo mudou, certo? Então, nós tínhamos uma máquina e um equipamento adequado àquela época, certo? Hoje tem internet. Hoje a internet é uma moleza, você vai lá e você colhe tudo. Naquela época, a gente tinha que colher, etc. Existia, era a coisa mais artesanal, mas, ao mesmo tempo, era o local onde as pessoas se encontravam. Depois do jornal, depois de fechar o jornal, a gente continuava na redação, discutindo a pauta do dia seguinte. Enfim, era uma série de coisas nesses termos. Agora, eu não posso ser saudosista para dizer, não, aquela época era melhor. Aquela época era aquela época e acabou. Hoje vivemos uma outra época. É claro que há diferenças, por exemplo, essa história de qualquer cara chegar na televisão, e hoje você vê isso aos montes, da entrevista, aliás, comentar. Todo mundo quer comentar, todo mundo quer dar seu palpite. Sobretudo. Exatamente. Naquela época, o apresentador não dava palpite, ele apresentava o jornal, certo? O comentarista, sim, tinha o comentarista para fazer aquele comentário, na época era o Davi Bolinha, Davi Auerbach. Enfim, mas existiam diferenças no cenário das redações, porque, como não tinha internet, nós tínhamos que nos valer de outros meios, entendeu? Então, assim, eu não acho que a gente tem que ficar muito voltado. No meu tempo era melhor. O meu tempo era o meu tempo. Hoje é o tempo dessa rapaziada que está aí e está fazendo jornalismo bom também. Entendeu? Tem um ou outro que a gente... Desculpe. Se eu fosse diretor de jornalismo, eu modificaria algumas coisas que eu vejo hoje. Mas, entendeu? Também tinha uma outra coisa. Quando eu entrei no jornalismo, tinha uma ditadura. E a ditadura, naquela altura, 1, 2 anos depois, não interessava mais a ninguém. Não interessava àqueles que faziam jornalismo, no nosso caso, e não interessava também aos patrões, porque aquilo já estava atrapalhando a vida das emissoras, eles, etc. Então, ficou mais fácil para nós falarmos, apesar da censura, porque a censura ali era dos militares, mas não era do dono. Hoje a censura, quem faz são os donos das emissoras, por causa da questão comercial, por causa do... É diferente nesses termos. Caiu? Tenho já aqui uma pergunta já aqui do Marcelo Santa Rosa. Boa tarde, já vou perguntando. Humberto, o senhor conhece Serra Negra? A cidade figura em alguma das suas histórias? Lógico que eu conheço Serra Negra, até porque minha filha mora aí, a Helena. Exato, eu ia falar isso. Aliás, foi ela quem fez o nosso contato, que a gente convidou a Helena. Nós convidamos a Helena para a inauguração da Casa da Cultura e Cidadania, né, da Dalmo de Abreu Dallari, e ela falou, eu sou filha de Humberto Mesquita. Eu falei, então nós vamos entrevistá-lo, vamos trazer aqui para o nosso Serra Negra na Roda.
Mas, independente da presença dela, eu já conhecia a Serra Negra, eu fiz até um programa aí em Serra Negra, o Isto é Brasil, no SBT, eu mostrei Serra Negra, eu fiz um programa mostrando Serra Negra para o Brasil. Era um programa que eu tinha no SBT chamado Isto é Brasil. Então, cada fim de semana, eu ia para um lugar, mostrava as peculiaridades daquele lugar e também as coisas lindas, o turismo. E Serra Negra é um espaço de turismo muito importante, muito interessante, seu clima, enfim, é uma belíssima cidade. Então, Humberto, deixa eu fazer agora uma pergunta aqui. Essa nova geração nossa, essa mocidade, essa molecada toda, ela ouve falar assim daquele período da ditadura militar, mas não sentiu, não viveu aquilo. Você que esteve presente em vários momentos, né, como repórter, como profissional daquele período, o que você tem a dizer para essa molecada, explicar para essa molecada a diferença de se viver numa ditadura e numa democracia? Olha, eu tenho dito, sempre que posso, que nós vivemos um momento muito triste, muito desolador naquela época. Mas nós temos que entender que a ditadura não se faz por um homem. Existe todo um conjunto de fatores, correto? Eu acho, por exemplo, que agora tem uma pergunta aqui, mostra histórias incríveis, mas a história da aquisição das BT, o Silvio Santos. O Francisco Carvalho. Bom, então, foi muito difícil, morreram muitas pessoas, foram torturadas, as redações viviam infestadas de militares, a censura era terrível. Quando você fazia um programa, você tinha que gravar o programa, tinha que passar para o censor, o cara ia lá, estava sempre falando, ameaçando. Eu me lembro, o Fulvio Stefanino, nós chegamos a conversar, a montar o esquema de um programa chamado Happening, certo? E nós tivemos que mostrar para o censor, a censora era uma moça, Arlete, aquele vídeo do programa inicial. E existia, assim, um trecho do programa que falasse, eram afrescos de Rafael. Aí a moça mandou cortar para colocar, eram homens de mau caráter de Rafael. Duas loucuras juntas, né? Era fresco. Eram afrescos. Uma outra vez eu fui fazer um programa sobre o cangaço, que, aliás, eu estou escrevendo um livro sobre cangaço, que eu acho que vai... Ele depois. Ok. Então, eu falar do coronelismo, ela mandou cortar. Teve um programa que nós fizemos sobre teatro, que estava o Boal, estava um pessoal muito bom, certo? E eles mandaram fazer 73 cortes. Nossa. 73 Acabou. É uma loucura, entendeu? Agora, fora isso, teve o caso do Herzog, teve o caso dos tenentes, dos cabos, enfim, daquelas pessoas que foram presas, torturadas. Olha, é horrível para o jornalismo, vocês não imaginam. Porque hoje nós estamos aí diante de um quadro perigoso. Isso que eu perguntar. Vivendo uma ditadura camuflada. Certo? Exatamente. Apoiada por pessoas e por organizações que vão sofrer. Certo? Nunca queiram pensar no que era uma ditadura. Esse pessoal aí de justiça, etc., entende? Então, nós temos hoje, sim, de forma diferente, mas está começando a ficar difícil para o jornalista trabalhar também. Entendeu? Tá mesmo. Mas aí você acha que
assim, o Trump perdeu lá nos Estados Unidos, agora nessas eleições aí o Bolsonaro não conseguiu fazer tanto, nem fez, acho que prefeitos. Há alguma esperança ou você acha que não gosta, ou que não, isso é só sei lá, olha, ainda não significa uma... Deixa eu te falar. Aliás, o Bolsonaro só conseguiu eleger um vereador. Todos que apoiaram, ele perdeu. Só conseguiu eleger o filho, o Carlos, né? E assim mesmo foi uma votação bem baixa. Mas o que eu queria falar não era isso, não. Você me perguntou... Eu perguntei se a eleição do Trump lá e o Bolsonaro não conseguiu... Okay. No meu livro, Coisas que eu Vi, entende? Eu mostrei que no Brasil, o Brasil primeiro tem uma vocação para ditaduras, uma vocação com Getúlio, foi com Getúlio, depois o Lacerda tentou, depois o Café Filho saiu para se criar um ambiente para ditadura, enfim. Mas todas as vezes em que nascia a ditadura no Brasil, tinha 2 dedos que sempre estiveram presentes. Primeiro, são os nossos irmãos do Hemisfério Norte, certo? E segundo é a TV Globo. As duas, são dois espaços que eles ocupam todos nessas travessuras ditatoriais. Mas eles eles ajudam aos golpes e depois eles tiram, eles mudam o teor. Quando não interessa mais o golpe, quando não interessa mais o ditador, para esses interesses lá fora, eles vêm aqui e tiram. Que foi em 64. Não pensa você que o povo foi isso, tá? O povo foi porque os nossos irmãos do norte, os governantes, começaram a pressionar comercialmente, pressionar tudo, e, lógico, criou um clima. E, nesse clima, o povo foi. Porque o povo demora muito para chegar. Vocês estão vendo agora. Entende? Então, veja, novamente, nós ficamos na dependência de um fator externo para mudar a situação interna, que vai mudar. Vai mudar. Eu acho que o Trump, o Biden, ele representa uma força, correto, que será dada a essas forças que lutam contra o grande asno. Entende? Então, o Biden, ele vai exigir atitudes que o Bolsonaro não gosta de ter. Ele não gosta. Até porque ele nem sabe governar, ele brinca de governar. Não sabe. Eu nunca vi na minha vida tanta loucura, tanta estupidez, tanta coisa errada, tanta má administração. É um cara vomitando monstruosidades contra o povo. Entendeu? Então, a presença do Biden já está criando uma situação de embaraço para o governo brasileiro, certo? Porque eles chegam e dizem, bom, você vai continuar tocando fogo na mata? Entende? Agora, eu acho também que eles vão começar aqui a tentar amenizar, tentar chegar, tentar se aproximar do Biden, mas não tem clima para eles. Já existe também uma divergência entre militares, eles estão brigando entre eles. O Mourão já não é o vice-presidente tão bom para ele, entende? Então, nessas desavenças, tomara que eles briguem todos, e ninguém ganhe. Ninguém ganha. Essa é a vontade que a gente tem. Mas eu acredito que está havendo mudanças no comportamento por pressões da sociedade. E a eleição também, essa eleição agora, foi muito boa. Foi muito boa porque mostrou que o galo não canta tão alto, que o leão não é tão... O leão é manso, entendeu? Enfim, que dá para se fazer coisas.
Eu sou sempre defensor de atos democráticos. Jamais eu pregaria aqui ditadura, mesmo contra pessoas como ele. Não. Mas eu acho que nós temos a grande arma, que é em 1922, que é o voto. E, através do voto, você pode fazer mudança. Esse seria o cenário ideal para a gente. Não gostaria que os militares que estão agora brigando com ele, que viessem aí jogar... Não concordo, certo? Eu acho que a gente tem que saber lidar com o voto, como fizemos aqui em São Paulo. Essa eleição em São Paulo foi uma demonstração muito grande, entendeu? De um cara com 17 segundos de televisão, ele conseguiu mudar, virar o jogo. E eu acho que ele vai ganhar a eleição. Eu acho que o Boulos ganha a eleição. Uhum. Eu não estou... Essa tosse não tem nada a ver, viu? Não, eu estou em prisão domiciliar. Nós também estamos assim. Pois é, aí vocês estão em isolamento social aí também? Aqui a gente não está. Aqui a gente está numa loucura. Vocês aí, acho que na França, acho que tem umas 4 semanas de isolamento aí que foi decretado, não é isso? Não? Foi decretado. O nível de mortes e de novos casos diminuiu bastante aqui em Marselha. Diminuiu. E diminuiu em Paris também. O governo colocou mais pressão, os restaurantes estão fechados, os bares estão fechados, as lojas estão fechadas, e o povo está circulando menos e está com mais medo, as máscaras voltaram com maior intensidade, e eu acredito que nós vamos ter um panorama melhor. Mas isso aí só resolve quando tiver a vacina. E a vacina parece que está chegando aí com uma qualidade boa, e eu espero que a partir de fevereiro, março, eu acho que antes disso não tem, essas vacinas sejam distribuídas à população. Porque pode ser que fevereiro, pode ser que janeiro, fevereiro até tenha, mas vai ser primeiro para médicos, pessoal da medicina. Médicos, Isso, mas a situação aqui é essa. Humberto, deixa você já nos colocou o que você pensa desse nosso presidente, entre aspas, aí, não, é o Bolsonaro aí, né? Essa besta quadrada que está aí. Mas vamos fazer o inverso. Quais foram os grandes políticos brasileiros, os estadistas, aqueles caras que realmente você apreciou durante toda a sua carreira profissional? Olha, eu tive asnos e tive algumas pessoas que você pode... Olha, veja, o Carlos Lacerda era um cara de extrema-direita, mas era um cara inteligente. Mas era um ditador, a vontade dele era ser ditador. Eu conheci o Jânio Quadros, convivi com ele, fizemos várias matérias, era um cara inteligente, mas também com vocação para a ditadura. O Getúlio Vargas, quando eu cheguei, o Getúlio Vargas eu já não peguei, mas eu peguei assim, informações do meu pai, etc., sobre aquela figura, também foi ditador. Quem eu poderia colocar entre essas pessoas que merecem um certo destaque? Eu vou colocar uma pessoa que é surpreendente para vocês, Itamar Franco. Sim. Esse cara, todo mundo esperava que ele fosse isso, aquilo. Não, foi um bom presidente, certo? E numa época boa. Eu acho o maior de todos um cara chamado Lula. Eu sei que tem muita gente que discorda, que não gosta, que é isso, aquilo. Eu acho que o Lula foi um cara injustiçado totalmente por este azêmula que se chama Sérgio Moro, certo? Sim. Um cara que fez trapaças judiciais, e agora se coloca aí como bom moço. Não é, entende? Mas o Lula, para mim, foi um cara maravilhoso, realmente, uma inteligência,
um dos caras mais inteligentes que eu conheci no mundo, entende? Porque eu até no começo, eu tinha minhas dúvidas, confesso. Eu falei isso para ele. Eu tinha minhas dúvidas. Eu tinha minhas dúvidas quanto à capacidade dele de atuar. Depois ele mostrou exatamente o contrário. Mostrou-se um cara muito, muito inteligente. Mas eu estou tentando. Juscelino Kubitschek foi um bom presidente. Foi um cara, foi um empreendedor, foi um cara que trouxe um sinal de vida à democracia, que nós estávamos chegando de situações complicadas. Eu gostava do João Goulart também. Você chegou a conhecer, entrevistar o Jango? O Jango? Chegou a entrevistar, a conhecer pessoalmente? Assim, não, o Jango não. O Jango foi eu era muito moleque na época do Jango, entende? Eu entrevistei bem o Jânio depois. Sim, o Jânio já... Não, quando eu conheci o Jânio, ele já tinha renunciado, já tinha sido preso, já está... Entende? Isso é pelos idos de 63, 64, ele saiu... O Jânio eu conheci bem. Era um cara muito inteligente, muito. Mas... Outras personalidades, assim, por exemplo, você chegou a conhecer ou a entrevistar Luiz Carlos Prestes? Não. Mas eu li muito sobre o Luiz Carlos Prestes, a coluna Prestes, até no meu livro, Coisas que eu Vi, eu conto passagens da coluna, mas depois eu falo sobre isso. Mas o Miguel Arraes, sim. Grande figura, grande, esse eu conheci bem. O Tancredo Neves, Brizola, outro cara muito bom. Eu tive com ele em Nova York, no fim da ditadura, quando ele ia voltar. Eu tive contatos com ele. Também Paulo Freire. Paulo Freire esteve na minha casa junto com a Erundina. Ai, que coisa linda. Entendeu? Uma coisa fantástica. Francisco Julião. Agora eu começo a me lembrar das figuras. É que você me pega Miguel Arraes, Francisco Julião. Eu tive com ele, o Miguel Arraes, aqui na Europa, naquela época, né? Que ele saiu daqui para a Argélia, né? Argélia, né? Eu estive na Argélia com ele, ele ainda não tinha voltado, mas ia voltar. Sim. Porque quando todos começaram a voltar, eu fiz uma matéria para TV Tupi, uma matéria grande, junto com o José Hamilton Ribeiro. Sim. Nós fizemos um giro pelo mundo, colhendo todos os brasileiros que estavam voltando, e aí nós passamos pela Argélia, viemos à França, tivemos em Nova York, conversamos com o Brizola. No México, ficamos na casa do Betinho. Betinho, isso. Enfim. Então, dessa época, nós tínhamos umas figuras muito boas. Muito boas. Legal. Agora, de lá para cá, depois de 64, eu poderia citar quem? O Mário Covas foi um bom administrador, o Mário. Eu estou falando do Mário Covas, não o Neto. O Neto é muito fraquinho, mas coitado, ele até que é bonzinho, entendeu? Mas isso, cara bonzinho não governa, não tem, ele é muito fraquinho, ele é muito... E ele escolheu um vice-prefeito, um candidato que é péssimo, que é uma coisa horrorosa, cheio de problemas. Então, eu terminei desviando tudo. Não, mas foi legal. Assim,
Você citou o Lula, da sua admiração pelo Lula, e o Lula escreveu o prefácio do seu livro, né, do Coisas que eu vi, né? Como é que foi essa participação? Como é que foi? O prefácio dele, um prefácio muito carinhoso, e gostei, achei interessante. É claro que ninguém é unanimidade, ele também não é, claro, apesar de ter sido, na minha opinião, um grande estadista, certo? Que veio lá de baixo, lá de Pernambuco, da terra do Lampião, não da terra da cidade do Lampião, mas Pernambuco foi berço do Lampião, que nasceu lá em Serra Talhada, né? E o Lula fez o prefácio do meu livro. Esse meu livro, eu venho com ele durante 50 anos, mostrando tudo o que aconteceu de 50 anos para cá na política. Que legal. Eu volto até um pouco no tempo com as histórias que meu pai contava, que meu pai era uma pessoa que gostava muito de política, e naquela época ele participava da política no Partido Ferrepista, tinha o Ferrepista, tinha os liberais, etc. Mas no livro eu venho contando todas as histórias que passaram por mim, desde 63, que foi praticamente quando eu estava começando a minha atividade jornalística para valer. Entende? E trago fatos interessantes, as minhas entrevistas com Fidel Castro, as coberturas de convenções papais, e também fatos que ocorreram durante a minha carreira, que estão fora do contexto do jornalista. Por exemplo, na greve da Tupi. A greve da Tupi foi uma coisa que eu enfrentei muito peixe grande. Não foi fácil, foi difícil. Eu tive que conviver com o Roberto. Eu tive com o Roberto Marinho 2 vezes nessa época da greve da Tupi, porque ele queria derrubar a Tupi. Então, para derrubar a Tupi, ele queria ajudar a gente. Não era por bondade, mas no fim, a gente não podia fazer nada, porque nós tínhamos que nos valer dos meios de comunicação para poder ganhar a batalha, que foi muito longa, muito grande, muito difícil, tortuosa, entendeu? Eu tive passagens com o Silvio Santos, que nem ele sabe, ele pensa que é de um jeito e foi de outro. Nesse livro eu conto, nesse livro eu conto, entende? O chapéu que eu dei, como é que eu dei um chapéu nele, para salvar, lógico, os companheiros, os funcionários. Enfim, eu acho que é um livro bom. E está tendo boa aceitação, está havendo boa venda, da Alameda Editorial, que é uma boa editora, uma grande editora, do meu amigo Haroldo e da minha amiga Joana, que são pessoas de uma cabeça, são canhotos os dois, entendeu? Você citou agora, uma informação que eu não sabia, você chegou a entrevistar, então, o comandante Fidel Castro? Jantei com ele. Pois é, conte isso pra gente. Jantei com ele. Eu e minha mulher, Cristina, também, nós jantamos juntos. O que acontece é o seguinte, nós fomos numa caravana de jornalistas para Cuba. Na época, o governador de São Paulo chamava-se Orestes Quércia, ok? Muito bem. E o Quércia tinha... o Quércia foi, ele, a esposa dele, e uma sobrinha também, uma sobrinha, uma prima, bonita. E essa prima, quando chegou lá, o Fidel Castro ficou doido por ela. Era uma loucura. Aonde chegar, daqui a pouco chegava o comandante. Eu dizia, meu Deus do céu, parece bolacha em todo canto se acha. E ele, realmente, mas é porque eu acho que ele estava interessado em ver a menina, sei lá, qualquer coisa assim. Mas tinha alguns jornalistas também nessa caravana, e
o Fidel Castro resolveu montar, homenagear o pessoal, fazendo um jantar no palácio. Muito bem. Eu tinha saído daqui apenas com a cara e a coragem, porque eu fui na caravana, certo, tá, tudo bem. Então, eu não tinha câmera, não tinha absolutamente nada. E o Luciano Calegari, que era presidente da TVS nessa época, eu até falei com ele, falei, pô, podia levar uma câmera, podia levar... Nada, você não vai conseguir fazer nada com ele, esse cara é um chato. E se eu trouxer uma matéria? Não vamos perder tempo com isso. Vai lá se divertir, conhecer Cuba, conhecer a Havana. Vocês gostam mesmo deles, vocês adoram, porque é aquela história. Você pensar qualquer coisa numa linha mais progressista, naquela época, era comunista. Era expressão, até hoje. Até hoje tem agora também. O cara falei comunista como se fosse... que é isso. Aí, no jantar, eu cheguei e falei para o Quércia, governador, eu queria que o senhor me apresentasse o comandante, que ele estava lá, assim, perto de uma fonte luminosa, né? Conversando lá com as figuras, não com os jornalistas, que estavam todos fora, ali de lado. Eu gostaria que o senhor me apresentasse. Aí, Mesquita, já vem aqui. Comandante, esse aqui é o Humberto Mesquita, jornalista, e papá. Aí ele falou, sim, o que queres? Eu digo, eu queria uma entrevista com o senhor. Sim. Televisão? Onde é que está o seu equipamento? Eu falei, não tenho, comandante. Mas eu sei que a sua emissora TV cubana, eu vi um pessoal lá fora, fazendo a entrada de nossa entrada. O senhor poderia me ajudar emprestando aquele equipamento para a gente fazer uma entrevista aqui? Aí ele olhou para mim e riu. Quer dizer, você vem para cá se encontrar comigo e não traz nada para fazer? Eu falei, não trouxe. Pau você, hein? Eu falei, não trouxe, porque o dono da emissora lá é um cara de direita. Eu detesto. E ele, agora, eu quero fazer exatamente para trazer de volta e mostrar para ele. Aí ele deu uma risada. Aí tinha uma moça que era assessora dele, chamou a moça, falou alguma coisa no ouvido dela e falou para mim, espera, você é danado, qualquer coisa que ele falou assim. Bom, aí 5 minutos depois estava entrando a equipe de televisão da TV cubana, que nunca tinha entrado naquele palácio. Nossa. Eles só podiam ficar lá fora filmando. Aquele dia foi dia de salvação também para eles. Eles entraram tremendo de medo, né? E chegaram... E quando os outros companheiros começaram a ver aquela movimentação, falaram, pô, Mesquita trouxe equipamento? Está vindo com a equipe? Eu não vi esse pessoal no avião. Aí fizemos um cenário ali, perto da fonte luminosa. Aí foi com o Dmitry e outros vieram, pô, Mesquita, você vai fazer a entrevista com o Fidel Castro, com o comandante? Aí eu falei, eu vou. Mas, pô, você não podia dar uma boquinha para a gente? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos juntar uma turma e a gente faz uma coletiva com ele. Uhum. Que ótimo. Montando tudo. Aí ligou a TV. Generoso, hein? Você foi muito generoso. Pois é. Ficava desagradável, né? Aí juntamos. Aí aconteceu uma coisa curiosa, né? O Fidel ficou lá, nós ficamos assim, eram 5 jornalistas, mais ou menos, nós ficamos próximos dele, meio rodeando, meio de 2.
eu acho que era 3 de um lado, 3 de outro, entende? E começamos a fazer entrevista com ele. Mas antes de começar a entrevista, a câmera já estava focalizando nele, já tinha disparado a câmera. Aí ele chegou e disse assim: me diga uma coisa, jornalista, periodista, como se chama a emissora, a sua emissora? Eu falei, TVS. Aí ele falou, TVS? TVS? Ah, tá bom, vamos lá. Ok. Aí começamos a entrevista, fizemos uma entrevista, foi muito boa. A pergunta que eu fiz para ele foi o que seria de Cuba depois de Fidel, e ele disse que uma ideia não se destrói, etc., aquelas coisas todas. Mas o que eu quero contar é que quando eu cheguei em São Paulo, eu fui lá direto, lógico, no lugar do Luciano, e estava o Silvio junto, né? Aí eu falei, olha, entrevistei o comandante, o Fidel Castro. Puxa! Ah, brincadeira. Aí o Silvio, Mesquita, o Fidel Castro, você entrevistou? Eu falei, sim, sim. Olha, aí ele falou, nós podemos ver. Eu falei, lógico, pode. Eu trouxe o material para ser passado na TV. Aí, quando colocaram a fita para passar, no começo da fita está assim, o Fidel Castro dizendo, TVS? TVS? Ah, vamos lá. O Silvio mandou cortar isso aí e começou a fazer chamada na televisão. O Fidel Castro fez chamadas para o Silvio Santos. Ele falando, TVS? TVS? Ah, vamos lá. Vamos lá. Então, esse foi o lado mais... Você foi produtor, apresentador de um dos programas de entrevista mais famosos, icônicos da televisão, que é o Pinga Fogo, né? Foi. O Pinga Fogo tem muita coisa boa também, muita história legal lá também. Tem, Humberto? Entrevistamos o Jânio, entrevistamos o Collor de Mello, entrevistamos muita gente. Pinga Fogo era realmente um programa muito forte e que era muito visto pela população. Sim, né? Sim. Esse tipo de programa faz falta, né, para a televisão, né? Coisas que fazem a gente pensar, né? Que dá uma visão diferente. Faz. Porque eu era um cara muito atrevido, entendeu? Eu fazia perguntas mesmo pesadas. Isso. Porque o que acontece é o seguinte, eu vejo muito isso em alguns companheiros de hoje, de ontem, etc. As pessoas, quando se deparam com um mito, eles babam e não conseguem perguntar nada. Imagina, eu só ia perguntar uma coisa, assim, hoje os políticos, eles têm as suas próprias redes sociais, né? Então, perde um pouco disso também, né? Essas histórias, perde um pouco disso, porque eles provocam as piadas, eles mesmos fazem as piadas deles, né? Porque Bolsonaro é uma piada todo dia. Então, acho que perde um pouco isso também, não é? Sim, sim. Perde bastante, entendeu? Mas mesmo naquela época também tinha os caras que babavam, entendeu? Você não tem, você está diante da história, você tem que fazer história. Você quer ver uma coisa? Eu acho que vocês se lembram disso. Quando o Figueiredo declarou, eu vou abrir, e quem não quiser que eu abra, eu prendo e rebento. Você lembra disso? Perfeito. Você sabe quem fez a pergunta para ele? Quem fez a pergunta para ele, Humberto? Fui eu. Ele estava naquele monte de gente, aqueles caras todos, pau atrás, etc. Ele tinha acabado de ser eleito entre aspas, né? Eleito naquela eleição que todo mundo sabia como é que era carta marcada.
Uhum. Mas aí ele chegou, ele estava lá e um perguntava isso perguntava aquilo, aquele negócio todo. E eu querendo pegar o Figueiredo na pergunta que eu precisava fazer, né? Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou perguntar um negócio para ele cair na minha isca. Quando estava todo mundo fazendo pergunta, eu virei e disse, presidente, como estaria seu pai se estivesse vivo? Aí dei a bola para ele, né? Eu dei a isca, a bola que era a isca. Aí eles começaram a dizer, não, eu estou me lembrando dele, porque ele foi isso, aquilo outro. Aí, quando ele deu a brecha, eu falei, eu não sei se eu acho que eu falei presidente. Presidente, o senhor reafirma nesse momento seus propósitos de reabertura democrática que o senhor tanto falou? Claro! Você está pensando o quê? Eu fiquei falando aí 6 meses que vou abrir, agora o senhor me faz as perguntas. Lógico que eu vou abrir, quem não quiser que eu abra, eu prendo e rebeto. Foi manchete em todos os jornais do país. Uma frase que ficou até hoje, anos, décadas depois, a gente lembra da frase, né? Essas coisas todas e muitas outras, eu conto nesse livro coisas que eu vi da editora Alameda, da Alameda Editorial. Quem quiser comprar, pode comprar pelo Amazon. Uhum. Enfim, é um livro interessante, eu acho, eu gostei. Mas eu estou gostando mais. Diga. Diga lá, complete. Eu estou gostando mais do Cangaço. É isso que a gente ia perguntar. É esse que a gente ia perguntar. Fala um pouco dele. Mas sabe por que vai ser bom esse livro? Há 40 anos atrás, eu conheci, entrevistei, levei para televisão, levei para programas de TV também, alguns ex-cangaceiros do Lampião. Uhum. Eles moravam em São Paulo, mas ninguém sabia onde é que eles estavam, porque eles viviam escondidos. Zé Sereno, Balão, Labaeda, Criança, Marinheiro, Sila, Dadá, Saracura. Esses cangaceiros, eu convivi com eles durante algum tempo. Levei para a televisão, tá? E depois me tornei fiquei até meio amigo deles, por alguém, uma pessoa que também fazia um trabalho sobre cangaço e achou interessante se aproximar para ver e para falar sobre, também para a tese de doutoramento dela sobre cangaço. Muito bem. Então, eu conversei muito, eu fiz entrevista, tá? Mas também me interessei e fui para o Nordeste. E andei, aonde o Lampião andou, eu andei atrás, fazendo todo o roteiro. Eu guardei todo esse material, mas eu guardei e não usei. Ficou comigo. Ficou comigo na memória, ficou comigo nos rascunhos, ficou comigo em coisas que eu fiz e que guardei, que joguei. Aí, quando eu comecei a escrever livros, porque esse livro do Cangaço, esse aí é o 4º livro já. 4 livros, isso. Eu escrevi Tupi, a Greve da Fome, eu escrevi Santa Brígida. É um romance, né? Que é um romance. Escrevi coisas que eu vi e agora vou escrever Cangaço, verso, frente e verso. Legal. Por que serviu para mim? Quando veio a pandemia, eu fiquei preso aqui, aí eu falei, bom, eu vou escrever. Vou escrever sobre cangaço. Aí puxei todo aquele material, guardei, trouxe de volta e comecei a pesquisar. Aí eu comecei a ver uma coisa que é interessante, que o cangaço, quando eu conheci os ex-cangaceiros, eles todos tinham medo danado,
amedrontados, escondidos, com nomes mudados. E, aos poucos, eu fui mostrando para eles a importância que eles eram na história do Brasil, certo? Bom, eles me contaram muitas histórias, mas aí a imprensa começou a se encostar neles, eles começaram a ganhar luzes e começaram a mudar um pouco o comportamento em relação aos cangaceiros. Começou a inventar histórias a mais. Sim. Certo. Aí a Dadá foi chamada para ser diretora, para auxiliar o Lima Barreto. O Volta Seca começou a dizer que as músicas eram dele. Enfim, um monte de coisas. Muito bem. Agora, aí eu comecei a pesquisar. E comecei a levantar todas as questões voltadas ao cangaço e voltadas a essa época. E comecei a ver as diferenças. Diferenças da Dadá que eu conheci para a Dadá que se tornou auxiliar do cineasta para fazer um filme sobre Curisco, o Diabo Loiro. Eles, quando começaram a ver que o cangaço era uma coisa interessante e que podia dar dinheiro, eles começaram a mudar o comportamento. E nesse livro, por que é o livro Frente e Verso? Porque eu mostro, entre outras coisas, essas mudanças. E mostro que muitas coisas não são verdadeiras, contadas hoje. Muitas. E as fantasias. Agora, além das histórias, eu descobri, por exemplo, nessa brincadeira toda, algumas histórias pitorescas sobre Lampião. Mas descobri que o Antônio Silvino, que antecedeu o Lampião, foi tão ou às vezes mais importante do que o Lampião, porque ele viveu uma outra época, viveu a época não tinha abolição, a escravatura não tinha sido abolida ainda, certo? Enfim, eu busquei essas informações numa pesquisa muito profunda, entende? E comecei a descobrir um monte de coisas que eu vou contar nesse livro, por isso que eu vou chamar o livro de Cangaço, Frente e Verso. Eu vou contar uma história só que eu levantei, do Antônio Silvino, que essa é engraçada, entre outras, né? Diz que o Antônio Silvino, um dia, ele entrou numa cidade, certo? E foi procurar, lá na Paraíba, Cuité, se não me engano, e foi procurar um cara que o tinha delatado para a polícia. Aí, entrou na casa, invadiu a casa, chamou o cara, falou assim: eu vou te matar, porque você é um delator traidor. A mulher do cara estava lá ao lado, pelo amor de Deus, ele chamava capitão também, mas era capitão do mato. O Lampião não. O Lampião recebeu a patente de capitão para combater a coluna Prestes. Mas aí eles chegaram, aí a moça falou: mas pelo amor de Deus, capitão, eu sou mãe de 3 filhos, ele vai ficar sem pai, vai ficar órfão de pai, não faça isso não, pelo amor de Deus. Aí o Antônio Silvino virou e falou: eu não sei negar um pedido a uma mulher. Ele era muito mulherengo, hein? Ele teve mais de 30 filhos com mulheres diferentes. Teve umas 40 namoradas. O Lampião teve a Maria Bonita, o Antônio Silvino teve uma amante que era a Antônia. Mas aí a mulher pediu, aí ele falou: não, eu não sei, mas tem uma coisa, não vou matar, mas vou dar uma surra nele para ele aprender a não fazer mais isso. Aí a mulher virou para ele e falou: mas, capitão, pelo amor de Deus, o senhor bater no homem é desmoralizar o homem. Se o senhor vai bater, então é melhor que mate mesmo. O cara que estava ao lado falou assim: já tinha conseguido salvar, ele queria 10 pizzas, não uma só. Aí virou e disse assim: capitão, não ligue para essa mulher não, que ela não sabe o que diz. O senhor sabe o que faz, e faça o que o senhor
Mandou. Aí o Antônio Silveira começou a rir e disse: não tem moto nem tem piso, eu vou embora. Vocês são gente boa. E foi embora. Mas vem ali, hein? Não vai delatar mais, não, hein? Aí eu, não, capitão. Isso é uma das histórias que eu conto, mas eu conto muitas outras histórias. Uma do Lampião, por exemplo. Não vou contar todas, não, hein? Senão ninguém vai comprar o livro depois. O Lampião chegou no lugar e ele olhou para o Luiz Pedro, que era um cangaceiro muito próximo dele, e falou: você sabe que eu estou com vontade de fumar? Eu não fumo, mas estou com vontade de fumar. Eu quero experimentar o cigarro. Aí ia passando um rapaz, ele chamou: rapaz, vem cá. O cara veio tremendo, olhou para ele: pois não, o que o senhor quer, capitão? Você fuma? Não, eu fumo, mas se o senhor quiser que eu deixe de fumar, eu deixo. Agora mesmo. Aí o Lampião riu. O livro já tá pronto, o livro? Você já escreveu? Quando vai ser lançado? Conta pra gente aí. Olha, a pandemia me atrapalhou a lançar o livro Coisas que eu Vi, que eu tive que fazer lançamentos assim fortuitos, sim. Uhum. Eu não vou lançar esse livro enquanto essa porcaria não acabar, entendeu? Eu já escrevi 263 páginas. Uhum. Eu acho que vou mais umas 100 e pouco. Depois vou começar a fazer revisão. E eu já vou aproveitar, se a pandemia estiver aqui ainda, eu vou pegar uma professora da Universidade de Rennes, que é francesa brasileira, ou brasileira francesa. O pai dela, grande amigo meu, foi meu professor de francês na época da Aliança Francesa, e vou pedir para ela traduzir para o francês, porque aí eu já fico com a edição em francês, com a edição em português. Ah, legal. Então, vou ter tempo, porque eu acho que essa pandemia não acaba tão rápido, não. Você vai ficar aí na França até o fim da pandemia? Como é que é? Você mora um pouco aí, um pouco aqui, não é isso? Você mora um pouco aí, um pouco aqui, é isso? Exatamente. É 6 meses aqui, 6 meses aí. Entendeu? Uhum. Só que dessa vez se prolongou um pouco mais por causa da pandemia. É complicado. E eu tenho aqui 2 filhas, né? Eu tenho uma filha que é casada com um francês, que mora aqui em Marselha, que é a Tatiana, casada com o Eduard. Eu brinco com ele. E digo: não, você é Eduardo, rapaz. Ele já está aprendendo português. Minha filha já está ensinando português para ele. E eu tenho uma outra filha na Irlanda, que também é aqui do outro lado, mas a pandemia não deixa nem coitada. Ela não me viu ainda. Não conseguiu vir, porque não está conseguindo atravessar. E a Renata está lá com o Kevin, que é o namorado dela, e eu acho que eu vou ter netos irlandeses e franceses, além dos que eu tenho aí, né, em São Paulo, o Gabriel, o Pedro, que são filhos da Cristina e do Wilson, que está passando por um momento complicado, os dois, por causa dessa porcaria dessa pandemia, mas graças a Deus parece que já se safou. E os filhos dela são o Gabriel e o Pedro. E eu tenho filhos de um outro filho, que é o Humberto, que é o mesmo nome meu, e lá é o Lucas, a Sofia e a Helena. E tem o filho da Helena que está aí, que mora aí, que é o Rodrigo. Esse já é grandinho. Esse já vai me dar um bisneto já. Pois é, então, por falar na Helena, a gente estava querendo ver se você, quando vir aqui visitar a Helena, que você viesse lançar o seu livro, aqui, Coisas que eu Vi, aqui na nossa Casa da Cultura e Cidadania, da Dalmo de Abreu Dalari. Seria um negócio espetacular aqui para a cidade. Com certeza. Irei com o maior prazer.
Irei sim, entende? Legal. Porque aproveito, eu gosto muito de conversar, vocês já perceberam, né? E nós gostamos de ouvir. Lógico, a gente gosta de ouvir boas histórias de uma personalidade, né? Eu faço muitas palestras, né? eu faço palestras, entendeu? E é bom, porque você, na palestra, você está muito próximo das pessoas, e eu me coloco sempre à disposição para as perguntas, para quiser, para descobrir coisas e relembrar coisas, e é bom. A gente tem que fazer isso mesmo. Legal. Diga mais uma coisa, Humberto. Qual é que é agora a imagem do Brasil aí na Europa, na França? Péssima. Pois Não deixei nem você completar. Péssima. E o que acontece é o seguinte, você chegava para o francês, certo? E eu já vim aqui há muito tempo, não era a primeira vez que eu estava aqui, já tive várias vezes. E o francês gostava muito do Brasil, tinha uma admiração muito grande pelo Brasil. Mas, hoje, ele olha com certo desdém. Nossa Senhora. Eles têm verdadeiro ódio desse cara. Ele é ridicularizado na Europa toda. Na Europa, ele é ridicularizado, é motivo de chacota. Na Alemanha tem um programa de humorismo que os caras fizeram quase que um programa inteiro falando das besteiras dele, entende? Portugal também, enfim. Ele está muito famoso. Mas, no mau sentido. Negativamente. Mas todo mundo chama de idiota. É um total, imbecil, é idiota. E o Brasil, no fim, termina sofrendo as consequências. Pois é, por causa dele, a nossa imagem foi para... Acabou, né? Foi. O Brasil era muito mais querido. Hoje a gente chega... Eu fui passar na alfândega uns 6 meses atrás, sei lá, ou um pouco mais, e quando o cara viu o Brasil, o permanente, eu tenho visto de permanência aqui também, certo? Mas o meu passaporte é brasileiro. Da minha mulher, não, minha mulher já tem um passaporte italiano, porque ela é oriunda. Mas quando eu passei, o cara olhou e falou: brasileiro. Meu Deus do céu, deu um risinho desses. Aí eu falei, não, a Michele não gosta dele. Ninguém gosta dele. Ninguém. Aí ele falou, você também não gosta? Eu falei, não. Então passa à vontade. Pode passar. E foi. Entendeu? O cara da tabacaria aqui em frente, naquela época, aquele caso que teve de entorpecente, que pegaram no avião. Isso. Os caras, como é que é? Você tem aí um pouco de cocaína também? Nessa bolsa? Se o teu presidente tem, por que você não pode ter? Aí eu falei, olha, ele não é meu presidente, não votei nele, mas lamento. Lamento pelo Brasil. Realmente, a imagem é péssima dele. E aí, assim, você com toda a sua experiência aí, política, jornalística, qual que é a perspectiva que você vê aí para o Brasil? A gente tem uma boa perspectiva ou ainda vamos levar um tempo? Como é que você vê? Qual que é a sua avaliação? Eu acho que nós atrasamos 30 anos. Nossa. E eu não vou ver o Brasil bom de novo. Talvez meus netos. Entendeu? Nossa. Porque nós vamos levar muito tempo, a não ser que haja um milagre. Entende? Vai levar muito tempo para recuperar. Você vê que o Brasil era um país que era a quarta economia do mundo. O Brasil tinha o nível de miséria. Eu estou vendo aqui algumas coisas. Alguém, a Dora Santos, o que ela colocou aqui? Diz que viramos piada mundial por causa do Bolsonaro.
É É verdade. verdade, Dora. A Dora é uma seguidora minha, uma professora, é uma pessoa maravilhosa. Viramos piada por causa por causa do Bolsonaro. É, é. Agora, eu estava dizendo, né? O Lula tirou 40 milhões de pessoas da miséria. Agora estão voltando todos estão voltando. A miséria voltou a campear. O país entrou Tem uma outra pessoa que o que falou? É o Marcos Esse é de Miele, Terra Negra. Esse é de Terra Negra. é o nosso amigo Prancha, O Marcos Mel. Miele. Eu acho que esse cara é amigo meu no Facebook, se não me engano. Não tenho certeza, não. Ele tá Cada vez dizendo que mais está cada vez envergonhado. mais envergonhado. É verdade, Marcos. Está cada vez mais envergonhado por tudo isso. É difícil e é complicado. Mas o Brasil é muito grande. Por mais que ele faça, ele não está conseguindo destruir totalmente. Entende? E eu acho que o povo tem que ter juízo em 1922, certo? Eu tenho falado para os progressistas, vocês se unam, as forças progressistas têm que estar unidas para derrubar o grande mal. Tem que vencer as divergências. Exato, foi o que aconteceu aqui em São Paulo. O Boulos, ele tinha chance de ganhar, foi ele para o segundo turno, com votos de outros partidos, outros partidos de esquerda. Entende? Eu acho que tem que ser assim. As forças têm que estar unificadas para poder mudar. Agora, mudar e o Brasil se tornar a potência que estava se tornando, essa é a verdade. Entendeu? Tinha um respeito. O presidente chegava nos Estados Unidos e o Obama dizia: esse é o cara. O presidente ia para a Inglaterra para jantares com a rainha, era cortejado. Hoje, meu Deus do céu, o presidente chega não sei se foi em Londres, onde foi, aí foi comer sanduíche lá, com aquele bocão feio. Comer sanduíche no barzinho. Porque aí os idiotas, os caras que o seguem, falam que não, ele é autêntico. Autêntico. Autêntica besta, ele é. Exatamente. Isso, Salete. Passamos já da nossa hora aí, Salete. Vamos agradecer aí a sua presença, foi ótimo. Eu, Muitas particularmente, histórias, dei muita risada. Eu tenho certeza que Serra Negra vai ganhar muito com a sua entrevista aqui, porque acho que é muita história que muita gente não conhece, né? Então, acho que a gente só tem a agradecer. Muito obrigada. E se eu não conseguir contar tudo, é só comprar o meu livro, Coisas que eu Vi. Exatamente. E aí você lê, porque tem cada história. Claro. Eu não contei uma que foi exatamente o chapéu que eu dei no Silvio Santos. Mas se você pegar o livro, você vai saber. Vai saber. Bom, obrigado para vocês também. Eu gostei muito de conversar com vocês. Claro, eu sou um contador de histórias, gosto de contar histórias, e por isso me sinto muito feliz de estar falando para o pessoal de Serra Negra e também de outros lugares que eu estou vendo aqui, e daqui de São Paulo, enfim. Sim. De São Paulo. E a gente reitera o convite para quando você vier para cá, para conhecer a casa, vir conversar com o pessoal, lançar o livro, ter um contato que a gente precisa aqui em Serra Negra, ter contato com essas pessoas progressistas, com essas mentes, com as pessoas inteligentes, as mentes brilhantes, para arejar um pouco aqui o ar da cidade, que é uma cidade conservadora, uma cidade bem conservadora, mas que vai mudar graças a pessoas como você, né? A gente tem que mudar. Tem que mudar. Eu sempre digo o seguinte: ninguém precisa, certo, ser de esquerda para ser inteligente e saber
lutar pelas coisas. Claro, claro. Eu acho que o cara que... Você veja o seguinte, essa moça que é dona da Magazine Luiza, você vai chamá-la de esquerda? Não, claro que não, né? Exatamente, é isso aí. Alguém escreveu aí, Humberto tem o quê? Eu não sei. Tem muita história para contar, adora. Você não precisa... A moça lá, como é o nome dela? Luísa. Luísa Trajano. Isso. Entendeu? É uma mulher rica, uma empreendedora, mas é uma mulher que sabe... ela é humana, ela é humana. Ela é humana, né? Tem o Moreira, que é um banqueiro, que é um cara muito bom, entende? Não precisa ser pobre para ser de esquerda ou para ser progressista. Não. Não mesmo. Você pode ganhar dinheiro de forma correta e continuar tendo sua posição. Eu nasci em berço de chiqueiro, eu nasci lá embaixo. Os meus pais eram muito pobres e, graças a Deus, eu consegui vencer na vida, entendeu? Mas não perdi o olhar para o purão. Eu acho que essa é a coisa mais importante. É você saber respeitar aqueles que estão embaixo de você. Maravilha. E boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, muito obrigado. Até mais, gente. Obrigado a você. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.